É o ministro Barroso. A gente vai entrevistar agora o presidente da Associação Brasileira de Direito Eleitoral e Público, a ABRADEP, que é o advogado paraibano Marcelo Weick. Boa tarde, Marcelo. Seja bem-vindo ao Correio Debate. Boa tarde, Hermes, meu querido amigo Hermes. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Correio, do Correio Debate. Estou à disposição para a gente discutir e debater com os colegas. Essa posse do ministro Roberto Barroso na presidência do TSE, pode ser que mude o entendimento da Justiça Eleitoral e haja um adiamento das eleições municipais? Olha, veja só, o Tribunal Superior Eleitoral tem sido muito coeso, Hermes. Tanto a gestão da ministra Rosa, como também a gestão que começará a partir de hoje do ministro Luiz Roberto Barroso, tem caminhado no sentido de se realizar as eleições esse ano. Tá? Então, é importante deixar claro para a população que o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, que é o mesmo, por exemplo, que a Academia Brasileira de Direito Eleitoral Político tem defendido, que é no sentido da realização das eleições desse ano. O que pode acontecer, Hermes, é aquilo que o ministro Barroso levantou na semana passada. É, eventualmente, a gente ter um adiamento para o mês de novembro ou para o mês de dezembro, respeitando o calendário eleitoral e o término dos mandatos ainda esse ano. A academia entende que a unificação das eleições, como está surgindo aí algumas propostas já no Congresso Nacional, é matéria inconstitucional? Olha, nós levantamos assim radicalmente uma contrariedade a essa tese absurda da tese da unificação. E por quê? Porque ela é falaciosa, Hermes, em vários sentidos. O primeiro deles é que, na verdade, ele é um desserviço para a democracia brasileira. Ao invés da população ser chamada, ser convocada a votar nos representantes de forma periódica, ou seja, de tempos em tempos, eles vão jogar a população para ser ouvido apenas em 4 anos. Em qualquer lugar do mundo, as eleições elas ocorrem em períodos de 1 ano, 2 anos, intercaladamente. Então, a gente colocar isso de uma maneira única e num momento só vai facilitar uma coisa, que é a vida dos políticos, mas a vida da população e a qualidade da democracia, isso só vai atrapalhar. No caso do adiamento, ela aconteceria ainda este ano, até dezembro dá tempo de fazer ou o prazo seria novembro? Na verdade é o seguinte, há 2 propostas. A primeira proposta, Hermes, é de você fazer um adiamento do primeiro turno para o final de novembro e o segundo turno para o início de dezembro, ou se colocar o primeiro e segundo turno em dezembro. A única coisa que se sacrificaria nesse calendário seria aquela fase que você conhece, da chamada prestação de contas, que ocorre depois das eleições. Porque antigamente o que acontecia, Hermes? Para você ser diplomado, ou seja, o candidato eleito ser diplomado, ele tinha que ter as contas aprovadas. Agora, a proposta excepcional para este ano, em virtude da pandemia, era nós diplomarmos e depois nós faríamos análise do julgamento de contas. A conta reprovada, ela tem as consequências sempre futuras, elas não são presentes. Então, não teria muito prejuízo aí a gente postergar para novembro ou para dezembro, deixando claro que eu acho que o principal momento agora, Hermes, é a gente ter criatividade e compatibilizar os protocolos sanitários que são aí exigidos pelos sanitaristas, pelos médicos, com a realidade do processo eleitoral. Do mesmo jeito que nós temos a necessidade de ir a um supermercado, a necessidade de ir a uma farmácia, a necessidade de muitas vezes se deslocar para determinados comércios considerados essenciais, a gente entende, eu acho que a população toda também tem que concordar comigo nesse sentido, de que a democracia também é essencial. Ou seja, a população precisa também exercer o seu direito de voto, o seu direito de manifestação. Então, a gente tem que compatibilizar. Talvez uma ideia que o ministro Barroso tem levantado, Hermes, que eu acho muito inteligente, é talvez você estender o horário de votação. Hoje a gente tem um horário das 8 da manhã às 5 da tarde, talvez a gente botar até as 9 horas, 10 horas da noite, separando horários para as pessoas de grupo de risco, orientando como a gente orienta o uso de máscaras e também de álcool em gel, ou seja, a gente pode usar da criatividade, o distanciamento social, a distância entre os eleitores, mas a gente não pode, à mercê da pandemia, dar um tiro de canhão contra a democracia e aí só ajudar oportunistas com essa tese absurda da unificação das eleições. Só uma última pergunta, no caso de mudança nesse calendário, como é que ficariam os prazos? Porque os candidatos, os eleitores têm que obedecer aqueles prazos. Tem a desincompatibilização, por exemplo, é um prazo para quem quer concorrer às eleições deste ano.
A orientação que a gente tem dado, isso a gente tem visto no Brasil inteiro, o TSE até a presente data não alterou absolutamente nada em relação aos calendários. Então, os interessados em se candidatar aos cargos de vereador e prefeito esse ano, cumpram o calendário que foi previsto na resolução. Então, os prazos de alistamento eleitoral, os prazos de filiação partidária, os prazos de domicílio eleitoral e, por que não, também os prazos de desincompatibilização devem ser respeitados, tá? Não vamos correr o risco de torcer para um adiamento para tentar se salvar com relação a uma perda de um prazo. Ok, Marcelo Vaik, obrigado pela entrevista no Correio Debate. Eu só tenho a agradecer, Hermes, e um abraço a todos os telespectadores também. Tudo de bom. Até mais. E hoje é comemorado o Dia Nacional da Adoção.